E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. A nossa sociedade é movida pelos próprios interesses, ou pelo menos a filosofia que revolve através de Volta de Atlas é essa. Isso volta desde, se eu não me engano, 1789, com a Riqueza das Nações, né? Adam Smith, que ele falou assim, não é da benevolência do açougueiro, do padeiro, do cervejeiro, que nós temos o nosso jantar, mas Consideração pelos próprios da interesses. consideração que eles têm pelos próprios interesses. Você sabe que a filosofia na Grécia surge como resultado de vida livre sem nenhum paralelo no mundo antigo, né? A filosofia tem data de nascimento. Ela surge ali, segundo o relato do próprio Aristóteles, com Tales de Mileto, por volta do sexto século a.C., exatamente em função de características históricas da Grécia que estão muito ancoradas nessa ideia de racionalidade e liberdade. Então, toda tentativa de sufocar as liberdades individuais só nos trouxe até aqui miséria, desgraça e tragédia. Enquanto as civilizações que apostaram nessas liberdades individuais, na ideia de que ninguém deve nada a ninguém, e a pergunta coletivista ela é sempre feita de forma errada, a pergunta coletivista é o que nós devemos fazer pelo outro e não nós precisamos fazer algo pelo outro. Sendo que a consequência de você fazer algo por si é que Não, muitas vezes o outro é ajudado. O que a também Rand por está rebaixo. dizendo é o seguinte, quando eu falo de egoísmo racional, não estou falando de uma gente maluca que sai pisando nos outros. Eu estou dizendo simplesmente que uma vez que ajudar o outro está no meu horizonte moral, está no universo da minha realidade racional, faz sentido eu ajudar. Mas não porque eu devo, é porque eu decidi ajudar. Quando você diz o que nós devemos fazer, a pergunta já é coletivista de que nós devemos fazer alguma coisa. Não tem outra alternativa. Você não deve nada pra ninguém. Nada. Se tem uma pessoa lá fora precisando de ajuda, eu não devo nada a ela. Eu posso fazer por ela. É muito diferente. Porque se você diz eu devo fazer por ela, significa que ela já tem direito sobre uma parcela do que eu sou, do que eu tenho, do meu corpo, do meu tempo. E aí eu te digo, mas qual é o tamanho dessa parcela? Por quanto tempo? Quem vai ter a autonomia para dizer o quanto eu posso ser canibalizado nesse processo? Nossa, isso tem uma parte do livro em que fala sobre a fábrica de motores do século XX, em que ela tinha um lema, né? Basicamente implementou-se um modelo dentro da fábrica em que os funcionários, os operários dela, eles trabalhavam, cada um de acordo com a sua capacidade, cada um para a sua necessidade. O que significa que, se eu tenho uma capacidade de trabalhar mais, isso significa, então, que eu vou sustentar outras pessoas que têm capacidade de trabalhar menos. Mas se elas têm necessidades maiores que as minhas, tudo bem, eu trabalhar mais e elas ganharem mais do que eu. Porque, dessa forma, você cria-se, de acordo, né, com a mentalidade que era vista na fábrica, uma sociedade ali que era mais justa, porque, na verdade, todo mundo não precisava trabalhar tanto, porque você tinha outras pessoas trabalhando mais, mas na prática o que aconteceu? Ao longo do tempo, depois de ser implementado isso daí, as pessoas que trabalhavam muito, elas começaram a se sentir escravas do seu próprio trabalho. Se elas eram aquelas que mostravam que trabalhavam muito, então os chefes chegavam e colocavam, então você vai trabalhar mais agora. Então agora eu vi que você tem capacidade, eu vou realmente te explorar. Só que isso criou um incentivo para que eles fizessem o quê? Parassem de trabalhar. Cada um começou a ser um supervisor de trabalho em que se eu visse que você estava trabalhando mais do que eu, por exemplo, ou menos do que eu, na verdade, então quer dizer que eu estava trabalhando demais. Então não podia, porque senão eu ia ser explorado para que, né, alguma coisa fosse tirada de mim para isso. Então, isso é muito relacionado a como a gente encara o socialismo, a como a gente vê essa mentalidade de grupo tão bonita em que tudo é de todos e por isso todos podem ser ricos. E se me corrija se eu estiver errado, você que citou Platão aí, eu acho que ele foi o primeiro a falar isso daqui com o estado ideal. Mas, só que ele diz o seguinte, né? Se o estado ideal é quando pessoas, pelos seus próprios interesses, elas vão conceder à sociedade o que a sociedade precisa. Né? E aí, a partir disso, todos iam ter todos, então todos seriam ricos. E aí chegou Aristóteles, ele disse, eu acho que eu não penso tão assim. Eu pensei, eu produzir alguma coisa, então essa coisa é minha, eu vou ter muito mais cuidado com os meus próprios interesses, e se tiver outra pessoa que está consumindo aquilo que eu produzo sem precisar produzir também igual, então eu vou estar sendo explorado por ela, porque ela tem uma necessidade maior que eu. Ele falou, o ser humano ele tende a expropriar o máximo que pode, entregando a menor quantidade de esforço possível. Então, o Aristóteles disse, se tudo é de todos, então nada é de ninguém. Porque não existe algo pelo qual ser apropriado por outras pessoas, porque não existe incentivo à produção.
O Platão ele foi muito mal interpretado no curso, especialmente dos últimos anos. Por exemplo, a própria Ayn Rand fez uma leitura merda de Platão, né? Não entendeu nada de Platão. Mises não entendeu nada de Platão, Rothbard. Então, assim, eles, a partir da crítica de que ali existiria uma espécie de proto-socialismo, proto-comunismo. Na verdade, o contexto da República é um tratado sobre a alma. A República é um tratado sobre a alma. Então, quando ele fala da construção da polis, de um ponto de vista ideal, ele faz isso porque na passagem do livro 1 para o livro 2, ele está dizendo o seguinte: vamos em busca da justiça para o homem. Só que para a gente entender melhor onde está a justiça, só um parênteses, né, que eu estou defendendo o meu filósofo. Ele diz assim: vamos projetar isso para o universo da cidade, numa gigantografia, para que se a gente encontrar ali a justiça, a gente vai encontrar a justiça no homem. Então havia um decalque entre o que era o indivíduo e a cidade. Portanto, eu não posso salvar a cidade se antes eu não salvo o indivíduo. Não adianta um sujeito que está com o seu interior completamente desregulado, está com o seu interior completamente descompensado, querer salvar o Brasil. Então o cara não consegue resolver os problemas domésticos e quer salvar o mundo, quer fazer do Brasil um país melhor, etc. Então aquela conversa do Jordan Peterson, né? Primeiro você arruma o seu quarto, não sei o quê, isso está lá em Platão. Eu já vi um meme mostrando isso. Era assim: eu tenho ansiedade, estou confuso sobre meu gênero, eu não consigo parar de comer, mas eu sei exatamente o que fazer para consertar esse país. O cara mora, na foto dele no quarto dele, na casa da mãe. Entendeu?